Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: Eu tenho fé. Ajuda-me a ter mais fé ainda. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Daqui para frente, em alguns domingos, eu vou compartilhar com vocês pequenas reflexões sobre o Evangelho, a fim de que todos nós cresçamos. E eu vou denominar então essas reflexões de pílulas teológicas. E aí eu te convido a fazer aquilo que Paulo nos recomenda então. Você analise tudo o que eu vos disser aqui e aí então retenha aquilo que for bom para você. E nessa nossa primeira reflexão dessas pílulas teológicas, eu gostaria de falar então a respeito dessa questão. É comum nós ouvirmos na cristandade o discurso de que a quantidade de fé ou o tamanho da nossa fé é um fator decisivo para que as coisas aconteçam ou não na nossa vida. Seria então um fator que realmente faria a diferença. E um primeiro problema imediato desse tipo de ideia é o de que ela gera cristãos então que acabam se frustrando por acreditarem que as orações deles ou os pedidos deles não são atendidos então, porque no fundo eles têm pouca fé. Eles realmente não têm aquela quantidade de fé suficiente para que a sua situação então fosse atendida por Deus. E aí então, sem perceber, essas pessoas abrem uma porta enorme para que a sua fé seja manipulada das mais diversas maneiras possíveis. Agora é interessante notar que, conquanto esse seja um discurso muito amplo e explorado hoje em dia no nosso país e em diversos outros lugares onde o cristianismo acaba se desenvolvendo, é impressionante notar o quanto esse discurso destoa e contrasta com uma verdade básica do Evangelho que é revelada num texto como esse que nós acabamos de ler. Meu amigo, não é a quantidade ou o tamanho da sua fé que vai fazer alguma diferença, mas sim a qualidade da sua fé. Se a sua fé for uma fé genuína, ainda que ela seja uma fé muito pequena, talvez o tamanho de um grão de mostarda, como nos sugere Cristo, ela não vai ser um óbice para que a vontade do Eterno se concretize na sua vida, para que você então alcance aquilo que você espera no desenvolvimento da sua espiritualidade. Ora, o texto é muito claro quando aquele pai reconhece diante de Cristo: Senhor, por favor, eu creio, mas aumenta a minha fé. A minha fé aqui é muito pouca, e aquele pai estava sendo completamente realista. Mas veja que aquilo não foi óbice para que Cristo agisse na vida do filho dele. Ora, aquele filho dele padecia daquele mal desde a infância. Há pouco, os discípulos de Cristo haviam tentado resolver a situação e não conseguiram. Então era natural que aquele pai tivesse uma fé completamente realista naquele momento. E muitas vezes nós estamos na mesma situação. Muitas vezes, diante dos fatores nas nossas vidas, diante daquilo que nos cerca, nós nos vemos então numa situação muito parecida com a desse pai. Senhor, eu quero acreditar, mas a minha fé é muito pouca. Agora, meu amigo, tenha certeza de uma coisa: se a sua fé for genuína, definitivamente não será o tamanho dela o diferencial, porque se a sua fé for genuína, provavelmente ela vai alinhar a sua vontade à vontade de Deus. E aí sim, você verá as coisas acontecendo na sua vida. Agora note que eu não estou me referindo aqui à incredulidade, porque esta sim é um problema e isso fica muito claro até no texto, né? Eu estou me referindo aqui à pouca fé que muitas vezes nós acabamos tendo diante das circunstâncias. Se ela for uma fé genuína, insisto, isso não será um óbice para que Deus haja então nas nossas vidas. Mesmo Pedro, que certa vez ouviu de Cristo o seguinte: olha, você é um homem de pouca fé, não teve o agir do Eterno impedido na sua vida,
por conta dessas circunstâncias. Até porque o mais natural, então, para quem defende a ideia de que o tamanho da fé é importante, o mais que a gente espera que tivesse acontecido ali era que Cristo dissesse: olha, eu não posso fazer nada por você, infelizmente, porque a sua fé é muito pequena, então talvez se você tivesse uma fé grande, eu até poderia te ajudar, mas a gente vê que Cristo não faz isso. O salmista diz: olha, Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. E isso é algo para que nós nos alegremos, porque se realmente o agir de Deus na nossa vida fosse depender do tamanho da nossa fé, olha, nós realmente estaríamos perdidos. Mas esse texto, então, deixa muito claro que não é a quantidade da sua fé, o tamanho da sua fé, o fator relevante, mas sim se ela é uma fé genuína, ainda que muitas vezes, diante da nossa situação, ela seja uma fé muito pequena, como foi a fé daquele pai. Mas a misericórdia de Deus e o amor de Deus é tão grande por nossas vidas que ainda assim Ele nos atende e faz muito mais do que pedimos ou pensamos por sua infinita graça. Portanto, meu amigo, fique tranquilo. Não é o tamanho da sua fé o fator decisivo, mas sim se a sua fé é genuína. Porque ainda que ela seja uma fé muito pequenina como a daquele pai, ela provavelmente vai alinhar a sua vontade à vontade de Deus. E aí sim você vai ver coisas grandiosas acontecerem na sua vida, ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda.